Bom dia, meus jovens. Estamos retomando aqui as nossas gravações, um tanto quanto afônico, mas vamos tentar aqui dar prosseguimento ao nosso conteúdo programático. Agora o capítulo 8 do livro História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman. Portanto, está se aproximando aí o tempo da nossa AV parcial 1, né? Resta esse capítulo e o próximo capítulo 9. Então a gente vai marcar com vocês, combinar uma data para a gente fazer aí essa primeira avaliação parcial, né? Que faz parte da nossa programação também. Esse capítulo 8 é um capítulo muito importante, certo, pessoal? É o capítulo denominado pelo autor O Homem Rico. A estratégia da desvalorização monetária com o fito de obter o lucro. Como já resgatamos nos capítulos passados, nós estamos num momento de transição do feudalismo para o capitalismo. Estamos aqui em plena era do capitalismo comercial, do mercantilismo, né? Em que já há uma mudança de rota no que se refere à consideração de um homem rico. Se no feudalismo passado, pregresso, lá na Alta Idade Média, né, o que se considerava o homem rico era a quantidade de terras que ele possuía, portanto, os reis, a própria Igreja Católica eram os grandes senhores feudais dessa época, então eram considerados aquelas pessoas de posse, né, os entes de posse. Agora já há uma mudança nessa bússola da riqueza. Agora é a quantidade de moedas metálicas preciosas que uma nação ou um homem é capaz de quê? De guardar em seus cofres. Por analogia, uma nação rica, nós falamos no capítulo passado das reunificações dos estados nacionais, né? E o país que era considerado rico era aquele que tinha uma aí reserva em metais preciosos bem abastada, semelhante de forma análoga a um homem rico. Era a noção que se tinha de riqueza de uma nação. Isso vai mudar alguns séculos depois, mais precisamente 200 anos ou 300 anos depois, com Adam Smith, que nós vamos chegar lá mais para frente. Mas aqui a ideia ainda que prevalece é que uma nação homem rica é aquela que pode acumular metais preciosos. Então, para tanto, se esboçaram algumas estratégias. Por exemplo, a estratégia de desvalorização monetária com o fito de obter lucro. Como é que isso funcionava, né? Essa estratégia. Na página 85, no primeiro parágrafo, a gente tem um exemplo claro de como isso poderia funcionar, né? Depois a gente vai saber das consequências também. Mas vamos lá, ó. Olha o que eles faziam. A moeda continuava a ser chamada coroa, libras, mas na prática seu valor era de apenas a metade do valor anterior. Ora, se 12 ovos são trocados habitualmente por um pedaço de pão, não devemos esperar continuar a receber um pedaço do mesmo tamanho se oferecermos apenas 6 ovos, mesmo que chamemos a essa meia dúzia de uma dúzia inteira. Da mesma forma, não seria possível continuar recebendo pelo dinheiro desvalorizado o mesmo que recebia antes pelo dinheiro mais forte. A prata nele contida era menor, portanto, um pedaço de pão dado em troca teria de ser menor também. O valor das moedas em circulação dependia do valor de seu conteúdo metálico. E assim, quanto menos o ouro ou prata houvesse numa moeda, tanto menor o seu valor, apesar de continuar a ter o mesmo nome. Dizer que a moeda vale menos é dizer simplesmente que ela compra menos coisa. Em outras palavras, os preços sobem. O que as estratégias dos primeiros economistas, podemos dizer assim, proto-economistas, uma forma milagrosa de multiplicar, né, aí as reservas em ouro e prata. Eu simplesmente utilizo do fito de nomear que uma moeda que vale, na realidade, podemos dizer,
um quilo de ouro, agora vai valer 2. Essa era a estratégia utilizada. Por isso que aqueles comerciantes aceitarem aquela moeda, que eles sabem que está desvalorizada, eles não vão aí ter a contrapartida de receber o mesmo tanto e entregar a mesma quantidade de mercadorias. Em outras palavras, né? Se eu sei que a moeda está desvalorizada, se eu sei que, apesar da sua, do seu valor nominal, do que está lá escrito é 2, mas na realidade ela vale 1, eu agora vou querer, ao invés, né, de 2, vou querer 4. Né? Por quê? Porque 4 vai valer 2. Né? Percebam o raciocínio. Então só vou vender a mesma quantidade de mercadorias, pode ser galinhas, né? Agora pelo preço de 2 moedas. Funcionava exatamente nestes moldes, certo, meus jovens? Evidentemente que isso aí ia causar inflação. Por quê? Porque o comerciante agora ia exigir mais moedas. Se exigia mais moedas, então o preço agora vai ser o quê? O preço vai ser, evidentemente, agora aumentado, né? Vai ter uma evolução nos preços. Seguindo aqui, né, pessoal, nossas notas de aula, como quedava a situação dos que recebiam salário fixo. Nós já falamos lá nos outros capítulos que existiam alguns segmentos sociais que recebiam salário fixo, por exemplo, as pensões, né? Pelas mortes lá daqueles trabalhadores ou a invalidez daqueles trabalhadores que participavam das corporações de ofício. Aquele valor era um valor fixo, né? Era um salário fixo. Como os preços agora subiram, a situação dessas pessoas ficou muito complicada. Algo semelhante ao que acontece hoje, evidentemente. Se a gente tiver uma alta na inflação, aqueles que têm o salário fixo vão aí quedar numa situação muito complicada, né, pessoal? Havia, portanto, uma crise que assolava os assalariados, a inflação, e ninguém sabia ao certo de onde é que vinha esse fenômeno. São fenômenos novos para a época, né? Não é isso? Por quê? Porque nunca ninguém tinha passado por uma situação dessa, uma crise, né, uma situação inflacionária. Surgem então os primeiros aí pensadores. Nicolau Copérnico é um, né, aquele mesmo astrônomo. Estudioso também das finanças, demonstrava quão era deletéria a estratégia de desvalorização da moeda. Essa que a gente explicou pregressamente. A deterioração, segundo ele, poderia ser minimizada por meio da unificação da moeda no reino, conferindo a estabilização monetária. Outro pensador foi Oresme, também denunciava tal expediente. Na página 86 a 87, nós temos aí a declaração desse pensador, né? São os primeiros grandes economistas, né, da humanidade, a realidade é essa, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: é escandaloso e desonroso para um príncipe permitir que o dinheiro do seu reino não tenha valor fixo, flutuando dia a dia. Em consequência dessas alterações, as pessoas ficam frequentemente sem saber quanto vale uma moeda de ouro ou prata, de forma que tem de discutir tanto sobre o seu dinheiro como sobre os seus salários, o que é contrário à natureza. E o que devia ser tido como certo se torna incerto e confuso. O total de ouro e prata de um reino decresce em consequência de tais alterações e reduções, e apesar das precauções, são levados para lugares onde tem maior valor. Assim, a oferta do material para o dinheiro decresce nos países em que a desvalorização é praticada. Em consequência das alterações e reduções, deixam de vir dos países estrangeiros boas mercadorias para os países onde sabe que o dinheiro é mau. Além disso, no próprio país onde essas modificações ocorrem, o intercâmbio de mercadorias é de tal forma perturbado que mercadores e artesãos não sabem como negociar entre si. Causa aí, né, uma complicação no que os economistas chamam de cálculo econômico. Essas estratégias danosas
para a economia de desvalorização da moeda nesses termos que a gente colocou, né? Uma moeda que vale 1 quilo de ouro, ou dizer, não, essa aqui vale 2 quilos de ouro, e assim sucessivamente, né? São produzidas leis para conter a evasão de metais preciosos, características leis do metalismo, né? Vejam bem, numa delas, né, aqui na página 87, ele vai dizer, ó, e considerando o estatuto elaborado no ano segundo de o falecido rei Sexto, ordena-se, entre outras coisas, que nem ouro nem prata sejam transportados para fora do reino, contrariando esse estatuto e lei e diversas outras leis sobre o mesmo, dinheiro de ouro e prata, as vasilhas, as bandejas de ouro, a prata desta terra, que como mercadorias são levadas para fora deste reino, para grande empobrecimento do dito reino e até destruição final do tesouro do mesmo reino. Se pronto remédio não for adotado, ordena-se pela autoridade acima mencionada que nenhuma pessoa leve ou faça levar para fora deste reino qualquer forma de dinheiro da moeda deste reino, nem da moeda de qualquer outro reino, terra ou senhorio, nem qualquer bandeja, vasilha, barro, joia de ouro ou prata, sem a licença do rei. Aqui é uma expressão muito precisa, muito perfeita do sistema que a gente está chamando, né, que na realidade são os historiadores que assim consagraram, de o metalismo. O país rico é aquele que consegue fazer poupança em termos de metais preciosos, né? Então a ideia é que tinha que reter esses metais preciosos no reino, né? Sair o mínimo possível até para não ter consequências na balança comercial, como a gente falou para vocês também lá no capítulo 7, né, pessoal? Pois muito bem, meus jovens. A medida tinha como propósito aumentar as reservas de ouro e prata no âmbito do país. Incentivo ao segmento dos minérios também era importante, né? Se a ideia era ter ouro e prata, né? No caso, esse segmento, o segmento que produz esse material, ouro e prata, né? As minas de ouro, etc, eram incentivadas e tinha aí as formas de incentivo, né? Os reis só, como diz a página 87 no final, tá, pessoal? Os reis não só tentaram, por todos os meios, reter todo o ouro e prata existente no país, mas também aumentar sua quantidade, concedendo privilégios especiais aos mineiros. Todo e qualquer, abre aspas, todo e qualquer mineiro, mestre operário que trabalhem continuamente nas minas já abertas ou para abrir ainda em nosso reino, tem nossa permissão, a sua própria custa e não de outro modo, de abrir minas e nelas trabalhar livremente, sem impostos, e ninguém os perturbará, molestará ou interferirá em seus assuntos, em qualquer hipótese, nem os senhores espirituais ou temporais, nem mercadores, nem nossos próprios funcionários, que dizem ter direitos das mencionadas minas, né? Na realidade, aqui era um salvo-conduto aos trabalhadores das minas que pudessem aí trabalhar, né? Zelar para que pudesse produzir cada vez mais ouro e prata, já que o objetivo final, desiderato do Estado Nacional era o quê? Era a acumulação de metais preciosos, né, pessoal? Nesse sentido, o preço das mercadorias importadas ascendia astronomicamente. No século XV, dificuldade de transportes, saques e outros custos encareciam os preços dessas mercadorias. Lembrando aqui que a essa época, né, Constantinopla já tinha sido tomada aí pelos turcos, né, pessoal? Então, as taxas alfandegárias eram caríssimas para chegar a essas mercadorias na Europa. Fora esses outros aí obstáculos, saques, transportes, né, que eram difíceis. Então, nesse sentido, aí só uma pequena parte, né, dos mercadores, aqueles que cuidavam desse setor de mercado, dessa transação de setor de mercado externo para o setor de mercado interno, né, para a Europa, é que aí iam ser privilegiados, né, pessoal? Os comerciantes de outros ramos, né, não se conformavam ao se deparar com os lucros crescentes desses
mercadores que controlavam o setor de mercado interno da Europa desses produtos que vinham, né, do exterior, né, da Euroásia, né? Muito importante essa comunicação entre Europa e a Ásia nesse período, né, pessoal? Nós falamos que foi importante desde o comecinho, no século XI, com as cruzadas. Agora, então, nem se fala, né? O comércio já abrangeu toda a Europa, a concepção econômica, ela está se modificando, né, de uma forma progressiva e dinâmica, então o comércio é bastante valorizado. Muito bem, nós vamos ficar por aqui, né, nesse pedaço do capítulo. A gente então termina ele na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, vejam só, a gente ficou que só uma pequena parte dos comerciantes, sobretudo daquelas cidades do Mediterrâneo, Veneza principalmente, que estão sendo beneficiados dos lucros do comércio, do capitalismo comercial, que faz esse transporte, que recebe, melhor dizendo, essas mercadorias lá da Ásia. Pois muito bem, pessoal, até amanhã. Amanhã a gente grava